fosse a noite, cê vê tudo preto. Como fosse um blackout, cê vê tudo preto. São meus manos, minhas minas, meus irmãos, minhas irmãs. E o mundo é nosso. Tipo a noite, cê vê tudo preto. Tipo um blackout, cê vê tudo preto. São cantos de esquina de reis e rainhas. E o mundo é nosso. Pra todo preto, assim, tem um dia que a gente descobre que é preto. Eu acho que pra mim foi quando eu tava num aniversário. Cara, chegou uma mina, assim, e ela falou: por que tu tá aqui? Tá ligado? Mas a gente era bem pequeno, sabe? Na hora não me caiu a ficha, mas eu vi que, tipo, ela era uma mina branca, obviamente. Por que ela fez essa pergunta, tá ligado? Então, acho que é quando cai a ficha, assim, que tinha alguma coisa diferente que ela viu em mim, entendeu? Eu sofri o preconceito. Sofri nesse sentido das pessoas terem preconceito em relação à minha cor, à minha raça. Mas eu trocaria esse termo, sofri, porque eu aprendi desde pequena com meu pai que eu tinha que ser muito forte. Eu sou revestida de coragem, então eu retiraria essa palavra, assim, eu sofri. Eu enfrentei o racismo, eu enfrentei o preconceito por muitas vezes. Eu já estive numa escola, numa instituição, uma escola privada, né? Uma instituição em que eu fui convidada a trabalhar e eu cheguei lá e na portaria meio que sim, me barraram, né? Porque disseram que não estavam naquele momento aceitando currículos para as pessoas que fossem lá fazer a limpeza, a higienização do local ou cafezinho, não desmerecendo nenhuma profissão. Mas por que eu, negra, tenho que me enquadrar sempre nessas? Por que sempre nessas profissões? Eu também posso trabalhar na administração dessa escola, professora como eu sou, pedagoga, coordenadora. E depois desse evento, assim, eu já tive muitas outras conquistas, né? Eu já passei por isso. Aí eu cheguei na pessoa e disse assim: eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo, dentro da loja. Como é que tu vai pagar cartão? Não, é dinheiro vivo. Por causa que eu trabalho por conta, né? Então tem períodos que, graças a Deus me dá uma benção que entram dinheiros bons, que é aí que eu equilibro um pouco o meu sistema financeiro. Porque eu não tenho dinheiro. Aí fui para terminar um serviço ali, a ferragem da Lagoa. Aí eu cheguei perto do almoço e disse: eu vou almoçar ali no rodeio ali. Aí eu disse assim: eu quero almoçar. Aí a mulher: é R$40. Eu disse assim: não, eu quero almoçar, buffet. R$40. E mais um refri, deu R$50. Assim, ela: não, agora meia hora, vamos botar o buffet ali. Eu disse: então vou dar uma voltinha. Aí quando eu cheguei, todas as mesas, reservado. Aí ela chegou e disse assim: estão montando outras mesas ali para as outras pessoas. Notícias que a gente vê na televisão, se enfrenta preconceito às vezes em lojas, né? Num atendimento, ainda existe isso. Notícias que a gente vê sobre jovens negros sendo revistados de uma maneira bem truculenta pela polícia. Eu era adolescente, estava caminhando, também voltando para casa, mas eu estava mais longe. E aí, nessa época, estava até frio. Tava frio, assim, tava de capuz, caminhando. E aí, de novo, veio uma viatura, mandou eu encostar. Encosta. Encostei. Só que quando ele chegou, o policial chegou assim em mim, começou a me revistar, eu tava com a mão assim, né, pra parede. E ele falou: abre as pernas. Aí eu abri a perna, ele não contente, abre mais, e me deu um chute com o coturno. Pô, esse chute doeu, esse aí eu lembro. Aí abri a perna aqui, pá e tal. E esse foi o primeiro enquadro que, na verdade, foi o único que eu levei uma porrada forte, né? Mas eu era novo, né? Então, tipo, aquele cara fica, tipo, o que tá acontecendo? O cara não sabe muito o que falar, como reagir, né? Eu tenho um aluno negro e surdo que eu aconselhei ele a fazer o documento que mostre que ele é surdo e que ele mora num local periférico da nossa cidade, em que a polícia geralmente está lá, fazendo revistas e tudo, e eu aconselhei ele. E aí mostra
Porque as mães negras têm que aconselhar os filhos para isso. Para andar na rua, para tirar o capuz, para não correr se enxergar a polícia. Será que todas as mães têm que falar isso? Com capuz sou ladrão, de óculos escuro, presta não. Com boné é vagabundo, pelas minhas vestes sou julgado. Pode tirar tudo isso que continuo preto. Pra eles é a cor da pele que me torna suspeito. Os filhos dos negros, a gente tem que orientar assim. Olha, se tu vê a polícia, tu não corre, tu tira o capuz, tu te mostra logo, sabe? É todo um medo da polícia que não deveria existir. Teve outro também, que aí eu já tava dirigindo o carro do meu pai na época, e aí o meu primo tava junto comigo. E aí o que acontece? Meu primo tava junto comigo, só que a gente tava em carro diferente. Eu tava com o carro do meu pai e ele tava com o carro do pai dele. E aí eu tava com o carro estacionado na frente do carro dele. Tava estacionado no carro, na frente do carro dele. E aí tava uma música na rua, tava alta assim, o pessoal tava bebendo. E eu acho que alguém denunciou pelo barulho. E aí nisso aí chegou as viaturas, acho que, sei lá, eram umas 3, 4 viaturas assim. E quando eu vi isso, eu tava saindo com o carro. Eu tava saindo com o carro do meu pai e o meu primo tava saindo com o carro dele. Só que quando eu ia sair, obviamente, tava estacionado, eu liguei o pisca. Quando eu comecei a acelerar pra sair, eu vi as sirenes da viatura chegando, então eu comecei a sair mais devagar, né? Quando eu notei isso, eu escutei um barulho bem na frente do carro. Bum, bum, bum. E quando eu olhei, era o policial apontando a arma pra mim, assim, ó. Bem na frente do volante, assim, né? Do vidro, assim, do para-brisa. Nisso aí que eu olhei, me assustei e o carro apagou, né? Eu tava, tipo, com o pé na embreagem ali, o carro apagou, já levantei a mão pra cima. E ele falou, desce, desce, desce. Aí eu saí, pô, apavorado, já, o que tá acontecendo? Pá, não, mão no capô, mão no capô. Aí eu botei a mão no capô. Só que, cara, tipo, como a rua tava cheia, todo mundo parou, assim, começou a me olhar. Pá, o que tá fazendo, o que tá acontecendo e tal. Aí botei a mão no capô, começou a me revistar. De quem é o carro? O que tem no carro? Começaram a olhar dentro do carro, lanterna e tal. E aí é o carro do meu pai. Bebeu? Não bebi. O que tá fazendo? Por que tu ia dar fuga? Aí o policial falou, por que tu ia dar fuga? Como é que eu ia dar uma fuga se eu tava estacionado e liguei o pisca? Tipo, eu liguei o pisca pra dar fuga. Eu queria te mostrar pra onde que eu ia sair do carro. Então, tipo, a agressão ali, tanto verbal quanto a agressão física ali do bota a mão no quadro, bota a mão no capô. E a agressão que eu digo, nesse caso, foi de apertar mesmo, tipo, na revista, nas costas, empurrar, sabe? O meu primo também tava junto, ele viu ali. Com ele não aconteceu isso, ele saiu do carro mais de boa, foi outro policial ali, ficou conversando com ele ali. Então foi mais leve a abordagem, comigo foi mais pesado mesmo. Não, a arma ele só apontou na frente ali, depois quando eu desci do carro, ele ficou com a arma pra baixo. E eram 2 nesse caso, né? Que me abordaram ali. Como é que tu te sente quando tu vê casos de racismo que levam ao homicídio na TV ou a situações constrangedoras, né, minimizando? Sim, E isso acontece, né? Acontece. Eu fico triste. Eu digo assim, o álbum do Bob Marley, Confrontation, Bob Marley falava muito no racismo, mas ele pregava muito amor. Penso assim, eu não posso chegar e confrontar. É um jeito diferente de lidar com o racismo, né? Tem o preto que vai bater de frente, tem o preto que vai bater no feito e vai aguentar pra ele. Vai ter o preto que vai apenas se calar e vai sentir a dor. E não é se vitimizar, tem também esse tipo de preto. Mas tem o preto que vai se calar e vai querer ficar com aquilo guardado pra ele, vai ficar triste quando ele tiver que ficar triste ali, e não vai querer falar com ninguém, não vai querer estornar aquilo ali que ele passou. Então são várias formas e jeitos de lidar e tratar o racismo, né, pra quem é preto. Eu tenho que chegar e mostrar as minhas condições para eles, por causa que já aconteceu. Como um negro vai para a faculdade, mas a primeira faculdade do mundo desenvolveu no continente africano. O dia que o negro começar a não abaixar a cabeça, eu às vezes abaixo a cabeça, por causa que eu digo, é melhor abaixar a cabeça
do que falar. Aí eu deixo passar um pouquinho, aí sim eu vou e falo. Eu vou e falo. Por causa que lá no meu íntimo está fervendo. Meu íntimo está fervendo. E se eu for falar naquele momento, eu vou explodir. Então, eu ainda digo assim, deixa passar. Aí depois eu converso. Por causa que eu não vou explodir, eu vou chegar e conversar. E mostrar o meu ponto de vista. Aí ele vai chegar e dizer, eu estava errado. Assim, não, foi a tua visão, cara. Jamais eu vou dizer para ele que ele está errado. Eu vou dizer que foi a visão dele. Criança ainda, sofria muito racismo, foi difícil para mim me constituir, sabe, me empoderar. Demorou muito. Mas eu consegui. Eu me empoderei através do meu pai. Meu pai foi uma figura muito forte na minha vida. E o meu pai, assim, ó, ele sempre me incentivou muito, assim, ó, a enfrentar sempre, que eu não podia. Ele tinha uma frase que não é muito correta, assim, mas que eu não podia me nivelar por baixo, né? Que eu não podia ser, acredito, e eu hoje interpretando, eu acredito que ele queria dizer que eu não tenho que me contentar com pouco, que eu tenho que ir atrás, que eu tenho que conquistar. E foi isso que eu passei para minha família também, foi isso que eu passei para os meus filhos. E hoje eles também são pessoas negras que conquistaram seu espaço profissional, assim como eu, e que tem uma união muito grande entre eles. Também sofreram um preconceito, inclusive até em outro estado, onde acho que a maioria da população é negra ou uma miscigenação. Mas também conseguimos enfrentar isso com a união da nossa família e através de muita conversa, muito diálogo entre nós, para nós. E é isso que eu acho que o negro tem que fazer, a pessoa negra tem que fazer. Ele tem que se empoderar, ele tem que se unir, tem que se conhecer, tem que ter autoestima, para depois ele tentar mudar esse preconceito na nossa sociedade. Como é que tu, Johnny, é o teu jeito? Qual que é o teu jeito? Depende como o racismo chega a mim. Depende. Exemplo, uma piadinha racista, por exemplo, se eu tô numa roda de conhecidos ou de amigos ali, alguém solta uma piada racista, obviamente eu sou o cara que eu não gosto, né? Mas também eu não sou o cara extremista que qualquer piada racista, se eu tô entre amigos ali que já me conhecem, tem aquela certa intimidade, eu não sou hipócrita de falar que não, isso aí eu não vou botar na cara o dedo e falar, não fala assim comigo. Então eu não sou extremo a esse nível. Quem eu também não julgo, porque cada um sente de um jeito. Mas são tipos de racismo. Por exemplo, não somente o cabelo ruim, a ovelha negra, a alma negra, são termos que machucam, que são utilizados entre colegas. E eu vou dizer que não é por mal. É algo porque são colegas que convivem comigo diariamente, alguns termos que ofendem, que machucam, que as pessoas falam sem sentir que aquilo ali está carregado de preconceito. Né? Entranhado já. Exatamente, está entranhado. As pessoas falam sem sentir. E com o preconceito realmente. Eles me chamam de Jamaica, Paulinho Jamaica. Por causa dos meus cabelos, estilos dread, então às vezes eu boto um chapéu e a primeira coisa que eles dizem, cortasse o cabelo. Não cortei o cabelo. O cabelo continua arrepiadinho e enredado. A questão do cabelo, eu sofri muito. Enquanto criança, a minha mãe é uma pessoa muito humilde, estudou pouco, e ela resiliente, e ela, para que eu tivesse uma aparência boa, ela me arrumava, ela comprava vestido novo, e ela alisava meu cabelo. Com um pente de ferro, ela colocava no fogo, deixava bem quente e depois passava no meu cabelo para que ele esticasse. Aí depois ela arrumava, amarrava, chiquinha, tranças e tudo. Então eu sempre tive isso, eu sempre alisei meu cabelo para ter uma aparência boa, uma aparência aceitável, para me sentir bonita. E eu conquistei isso, eu hoje uso meu cabelo afro, meu crespo afro, né? E é uma conquista também.
Às vezes as pessoas falam que o cabelo do negro é uma coroa, né? Que cresce para cima. E então, é a minha coroa. É a minha coroa porque hoje eu me sinto bonita, assim. Eu me gosto, assim. Mas também isso é um símbolo na minha vida. É um marco de uma etapa que eu mudei. Hoje em dia, né, que está acontecendo muito, até o pessoal fala apropriação cultural, né? Eu acredito que tem um lado positivo e negativo quando a gente vê uma pessoa branca fazendo trança no cabelo, usando dureg, ou mulheres que hoje em dia fazem preenchimento labial, né, querendo, algumas não, né, calma lá, mas umas querendo deixar o lábio carnudo porque querem ficar igual aquela modelo ou atriz que elas viram que é preta, tá ligado? Então, o lado bom e ruim disso seria, na minha visão, assim, né, é porque nenhuma pessoa, acredito eu, que vá imitar para si ou pegar aquilo que ela acha diferente e botar no seu próprio corpo, no seu visual, numa característica física que ela tenha, para diminuir aquilo ali que ela tá botando pro seu próprio corpo, né, pro seu dia a dia. Então, no meu ponto de vista, ela admira aquilo ali. Então, não tem porquê a gente negar isso e dizer que não é feio, por exemplo, não é pra branco usar dureg, tá ligado? Tu pode não achar bonito, mas não tem por que tu dizer não usa. Não existe isso, tá ligado? A pessoa que tá usando uma dureg, ela sabe que é de uma cultura preta e ela tá usando, é porque ela gosta da cultura preta, que ela tá fazendo parte daquele movimento, ou pelo menos ela quer fazer parte, tá ligado? Então a gente não pode ver como um ataque à cultura preta, ou nem é um ataque à pessoa preta, né? Porque, cara, não é bem isso que eu acredito que a pessoa tá querendo passar, né? Acho que a apropriação, a gente tem que tomar cuidado também com esse termo. Não necessariamente a pessoa branca que tá fazendo um cabelo afro, ela tá fazendo um cabelo afro porque ela se sente preta. Não necessariamente isso. É porque ela acha interessante, acha legal, curte a cultura, curte o estilo. Então, a gente também tem que pensar nisso, né? Tenho contato com várias jovens também. Eu tive há pouquíssimo tempo, eu tive uma estagiária maravilhosa, uma estagiária de jornalismo, casualmente, e ela também me ensinou muito, sabe? Eu acredito que a gente aprende sempre na vida, né? E eu aprendo com os jovens também, aprendo com os alunos. E ela me ensinou muitas coisas assim sobre o empoderamento da mulher negra, termos que eu utilizava, nós vamos banalizando e acabamos utilizando, por exemplo, a palavra denegrir, a própria questão da alma negra, né? Às vezes a gente fala e sem sentir, e ela me chamou muito, me chamava atenção no bom sentido, assim, de uma maneira positiva, e ela contribuiu muito para que hoje eu pensasse da maneira como eu penso. Termos que elas tentam amenizar, elas evitam de falar a palavra negro. Inclusive, eu tinha uma vizinha que dizia que minha filha é muito bonita, que a minha filha era linda e que ela é marrom bombom. Então, elas utilizam esses termos assim, marrom bombom, elas utilizam o termo morena, de cor. E eu, com os meus alunos também, um senhor disse para mim, que outro dia nós estávamos conversando e ele disse, eu tenho uma vizinha que também é de cor. E eu parei para refletir com ele e ele disse, não, mas eu não quero lhe ofender. E jamais me ofenderia. Eu disse para ele que ele me chamar de negra, que para mim é um orgulho, que para mim ele estaria assim, aí me empoderando ainda mais. Ele tentou amenizar, né? E não é esse o caso, assim, a palavra negra, ela é carregada de cultura, ela é carregada de luta, ela é carregada de força, no meu ponto de vista. Mas a história preta ali no Fundamental, cara, o que eu posso dizer é que eu não recordo nem um pouco de citarem a escravidão. Tipo, eu não lembro. Tem gente que eu já conversei e fala, não, no Fundamental eu lembro de falar desse, tipo assim, uma passada por cima rápida. Eu não me lembro nem disso. Mas quando a gente começa a crescer, ganhar maturidade, a gente começa a ter uma certa curiosidade com o passado, seja com o teu passado, ou o passado do teu país, ou o passado da tua família, ou
qualquer passado que seja, né, de história. A gente é construído por ter uma história, né? A educação, sempre o conhecimento. Eu não consigo fugir, eu sou educadora, eu não consigo fugir disso. Quanto educadora negra, eu falo muito, eu dialogo muito com os meus alunos. Nós analisamos as notícias, nós olhamos para a realidade de uma maneira crítica e propomos soluções para isso. Nós pensamos estratégias para esse tipo de coisa não acontecer. Conhecimento sempre, sabe? É conhecer a história, conhecer as suas raízes. E foi assim que eu e os meus filhos nos empoderamos. Nós temos uma pessoa na família, por parte da família paterna dos meus filhos, né? Tem uma tia idosa, que ela conta histórias de escravidão. Ela conta a história de que a bisavó dela foi liberta pela lei do ventre livre, mas o irmão dela não. Ela andava pela calçada e ele pelo meio da rua. Ela senta a criançada na volta dela, na praia, sentava, né? E contava essas histórias. E isso foi muito importante para eles conhecerem a história, para saber o que é que eles têm que vencer, as barreiras que eles têm que vencer, o que é que tem que ser mudado, né? O que vão enfrentar. É muito importante isso. O Dia da Consciência Negra. O negro sempre teve consciência de um todo. Entendeu? O negro sempre teve consciência das coisas. Tu ter consciência de fatos, tu ter é uma coisa diferente eu falar isso aí, sabe? É por causa que eu saí de casa com 13 para 14 anos, aí voltei para casa para a mãe me assinar o papel para ir para a Marinha. Então tudo que eu aprendi e estou aprendendo é na minha caminhada. É difícil tu botar uma ideia na cabeça de uma pessoa. Ela tem que sentir, ela tem que se projetar para aquilo. Entendeu? Não sei, na minha visão, ela tem que sentir e se projetar. Por causa que é a mesma coisa assim. Tu nunca fosse assaltado? Já fui. Eu já fui assaltado. Então, tudo tu tem que ter a experiência. É a mesma coisa daquela criança. Não toca na tomada que vai levar um choque. Enquanto ela não sentir aquela noção de perigo do choque, ela não vai parar. Falar sobre essa data é trazer à tona, trazer na memória das pessoas, né, a importância da empatia, a importância do ver o outro, de enxergar o negro. Porque nem sempre as pessoas conseguem ter essa empatia. Muitas vezes nós negros falamos de discriminação, do racismo, e algumas pessoas acham que isso não existe na nossa sociedade. E essa data, e agora sendo feriado, né, acredito que seja uma data que vai mobilizar e fazer com que as pessoas realmente reflitam sobre isso. Quem foi o Zumbi dos Palmares? Ele era um líder do maior quilombo que já teve no Brasil, que foi o Quilombo dos Palmares, e que em torno ali, dizem que era em torno de 20 mil quilombolas, né, que são escravizados que fugiram, escravizados que nasceu ali, porque eram escravizados que fugiram, que estavam buscando a liberdade, e alguns se relacionavam e tinham crianças ali dentro do próprio quilombo, né. Então, o Zumbi dos Palmares era o líder desse maior quilombo do Brasil, que se especula que no total de todos os quilombos do Brasil eram mais de... Acho que a última vez que eu vi o dado foi em 2022, que tinha milhões, até tipo 1,3 milhões, se eu não me engano. Mas se estima que eram milhares, né, de escravizados que fugiram e estão em busca de liberdade. E quilombo quer dizer fortaleza e a outra acampamento, que né, tem esses dois significados, numa língua africana que agora não me recordo. Então, voltando ali para o Zumbi dos Palmares, Palmares era porque tinha as árvores, né, aos redores, servia como esconderijo, abrigo, proteção, para que não conseguissem acesso ao quilombo, e por isso eles se permaneceram por tanto tempo, né, quase 100 anos, né, se estima-se, que eles permaneceram tanto tempo assim,
se autoprotegendo, né? Dentro do quilombo. Então, ali dentro do quilombo, eles plantavam a própria comida, faziam a própria colheita, uns ajudavam os outros, faziam fogueiras, contavam histórias. A cultura, né? Não deixavam a cultura africana ali morrer. Faziam roupas também, tecidos, do jeito deles, tudo. Resistência, né? Resistência pura. Então, o Zumbi dos Palmares, quando ele foi pego, né, que teve a Guerra dos Quilombos, também praticavam capoeira, né? A mulher do Zumbi dos Palmares, que se chamava Dandara, né, e estima-se que ela era uma excelente lutadora de capoeira, uma curiosidade, né? E o Zumbi dos Palmares, quando foi morto, em 1695, se eu não me engano, ali, dia 20 de novembro, por isso que foi marcada a data. Quando ele foi morto, decapitaram a cabeça dele e deixaram a exposição para que isso desmotivasse os outros quilombos ou os próprios escravizados na época para não tentarem fugir, né? E permanecerem na escravidão. Sobre 20 de novembro, acho que seria isso. Quando a gente sabe a nossa história, a gente acaba entendendo o que a gente é, ou o que a gente passa hoje em dia, né? No presente. Porque são os educadores que têm que buscar isso. Porque isso aí é no chão da sala de aula. E quem está ali é a professora. Eu faço isso, nós fazemos isso na minha escola. E as outras escolas, as pessoas têm que se responsabilizar por trabalhar com esse objetivo de acabar, né? As pessoas acabarem com esse racismo e também serem antirracistas, né? E o que seria antirracista? Antirracismo é as pessoas terem empatia, terem a empatia, se colocar no lugar do negro e não ter determinadas atitudes e também se posicionar. Aconteceu um incidente comigo com as meninas estagiárias de jornalismo, com as duas, né? Uma negra e a outra branca, em que a menina negra falou tudo que ela sentia, o que ela acreditava, e num momento em que ela não estava presente, quem tomou a vez dela foi a outra estagiária, que sentiu na pele o que a colega sentia e se revoltou com isso, pensou até em procurar justiça. Isso é o antirracismo. Isso é o antirracismo, é a empatia, é sentir o que o outro sente, é se colocar no lugar do outro e não deixar acontecer. Na minha visão, ser antirracista é se posicionar, ser voz ativa, falar sobre, ter uma opinião formada, não se calar e também não aceitar o racismo. O que seria não aceitar o racismo? É se acontecer um racismo contigo, tu não te calar. Se acontecer um racismo com alguém que tu conhece ou não, tu não se omitir, né? Claro, é bem complicado falar isso, porque a gente sabe que acontece alguns níveis de racismo, e sim, racismo tem nível, é racismo e ponto, mas tem níveis de racismo. Porque a gente vive numa sociedade racista que existe o racismo estrutural. Mas quando eu falo isso de ser antirracista, né? Eu acredito que a partir do momento que tu fala sobre, tu já tá sendo antirracista, né? A partir do momento que tu entende o que é o racismo e estuda, procura saber o porquê, procura saber a história do preto em si, africano, do passado escravocrata, da abolição da escravatura. Quando tu procura se informar sobre isso e tu leva pro teu dia a dia na questão de ter uma opinião própria sobre o que tu tá vendo no dia a dia, então tu já é uma pessoa antirracista. Desde muito novo eu escutava rap e escuto até hoje. Então com a letra do rap tu começa a se identificar, né? Tem vários grupos aí, né? Racionais principalmente, brasileiro falando, né? Grupo brasileiro, nacional aí, que tem a força mais expressiva para nós brasileiros, né? Com suas letras. Mas, então, como desde sempre eu escutava rap e tinha aquela certa identificação, eu comecei a escrever também. Sempre gostei de escrever versos, poesia,
algumas letras, mas letra eu não me sentia confiante, então não escrevia tanto, era mais poesia, alguns versos soltos, assim. E aí eu sempre voltava para escrever alguma coisa que eu via em alguma letra, ou via em algum filme, seja um filme brasileiro, ou seja um filme estrangeiro também, alguma coisa que acontecia comigo, assim, do dia a dia. Então eu sempre também voltava para escrever alguma coisa que eu nem sabia na época, mas seria algo, como eu posso dizer, antirracista. Nem sabia na época, mas uma atitude que eu via que eu não concordava que acontecia comigo, ou então com outras pessoas, seja tipo na TV, que na época acho que nem não bombava a internet, né? Era muito novo, mas seja na TV ou então tipo num filme, principalmente ali um documentário. Então eu gostava de escrever sobre isso, só que eu nunca exportava isso, sabe? Não botava pra fora. Só escrevia mesmo, deixava pra mim e tal. Só que aí quando chegou a internet, eu comecei a ter mais acesso de relatos de racismo. Eu ficava tipo, escrevendo mais sobre, e aí eu já começava a botar mais esses fatos que eu via, tipo, junto com um verso que eu já falava de alguma coisa do dia a dia. E eu começava a juntar, né? Então com a internet eu comecei, eu acho que eu vou gravar e vou postar mesmo um vídeo, né? Declamando ali a poesia, né? Recitando a poesia e tal. E aí quando eu postei o primeiro ali, acho que foi em 2020, se eu não me engano, aí teve um feedback legal, assim, do pessoal ali que me seguia na época, e aí eu não parei mais. Eu sempre vi muito filme americano. E aí tem alguns nomes que eu acho muito interessante, Morgan Freeman, Jamie Foxx, Samuel L. Jackson, e tem um diretor que é muito bom em fazer filme com elenco preto, que é o Spike Lee. E aí, o Spike Lee, como ele produz muito filme com atores pretos, isso me trazia uma curiosidade, porque eu não via um elenco, por exemplo, de só pessoas pretas ia falar Globo. Pô, mas Globo é o que eu via, mas eu, tipo, não, só via, tipo assim, eu ainda sou de uma geração que até não era só isso, mas a do meu pai, por exemplo, quando via um preto numa novela, numa rede nacional ali, era só sendo espancado ali, mostrando o papel do escravizado, né? Então a gente fica com essa referência na cabeça. Claro, eu já sou de outra geração e não vivia somente isso, mas também cheguei a ver isso, né? Então, conforme vai passando os anos e a gente vai ganhando essa maturidade, a gente começa a ficar curioso, pelo menos eu fiquei, né? Acho que muita gente fica mesmo. Então, por ter essa referência dos Estados Unidos, né? Do filme com elenco preto, com bastante atores, atrizes pretos, e no Brasil não ter tantos, ser bem pouco, ser bem escasso, então eu comecei, mas por que isso, né? Porque, tipo, os Estados Unidos é mais forte, tem mais preto nos Estados Unidos, que é uma coisa que o pessoal acha, mas é ridículo porque não é. Pô, como eu citei ali o Spike Lee, eu sou bem fã do Spike Lee, tem uma frase dele, mas ele fala, eu sei que a luta do racismo não vai acabar na minha geração, e nem na geração dos meus filhos, e nem na dos meus netos, e nem dos meus bisnetos. Mas eu sei que esse dia, um dia, pode chegar. E ele chegando ou não, eu quero fazer parte dessa luta. Eu acho que o racismo não vai acabar. Não vai simplesmente sumir. Mas eu acho que, se tivermos equidade, nós vamos conseguir romper com essa barreira do preconceito na nossa sociedade e fazer com que a pessoa racista se mostre verdadeiramente como uma pessoa ignorante, sem conhecimento. É dessa forma que eu falo. É diferente de dizer que nós somos iguais enquanto humanos. Nós somos iguais enquanto constituição humana. O que nos difere é a cor da pele, é a textura do nosso cabelo. Mas para que as pessoas deixem de questionar se existem cotas ou não, se as cotas são justas ou não, né? Para isso, antes tem que ter essa equidade. Merecemos as mesmas oportunidades que os negros não têm em função de toda a história, de todo o contexto.